aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Começou então mais um Cinequinta! Takashi, e hoje trazemos um filme que faz parte da sua infância. Entendeu? Nostalgia pura. Isso é infância, entendeu? Tiqui. É o som que faz quando você lembra da infância, automaticamente na cabeça da pessoa. Exatamente. O filme em questão que estamos falando é Pokémon 3, A Magia do Zonon. Ou é Não é feitiço? magia, é o feitiço, cara. Feitiço do Zonon. The Spell. É The Spell of Unknown. Filme do Pokémon muito fuera, lançado no ano tardio de 2001, em 6 de abril, aqui nos cinemas brasileiros. E Takashi viu no cinema esse filme. Primeiro é um filmão. Tem um cast que a gente cita isso. Isso. Só não lembro qual cast. Já faz muito tempo, eu tô velho. Acho que é o de animes, acho. Ou será que foi o de 4? Não, foi o dos animes. Foi dos animes. Eu ia perguntar, você lembra se teve aquele lance da cartinha de Pokémon no 3? Então, como não fui eu comprei ingresso, né? Foi o meu tio que, tipo, levou toda a família. Acho que pagou, não sei se minha mãe comprou. Então, não soube essa cartinha não que teve. Mas essas coisas aqui no Brasil era difícil de ter, hein? Eu lembro que eu tenho um amigo que ele tem o Lugia até hoje, que ele ganhou quando ele foi ver Pokémon 2000. Então, Mas será que é um cinema específico? Tem que tem saber. isso também, eu não lembro. O SP Market eu não sei dizer, gente. Esse é um cinema que ele evoluiu com o tempo, porque ele sempre foi bom, assim, no geral, mas ele deu uma melhorada. Concorria diretamente com o outro lá, o Interlagos? Não, é o Interlagos? Qual o cinema que é zoado pra cacete? O do Interlagos é horrível. Interlagos. Quem é Zona Sul Nunca de mais São vi. Paulo tá ligado, cara. O cinema é reto, mano. Ele não é subida. É horrível de ver filme nele. Enfim, eu tive uma experiência horrível assistindo Zumbilândia lá. Foi uma bosta. Não o filme, a experiência. Mas agora, voltando pro Digimon 3, terceiro filme, veio quando tava entrando já nessa fase do Jotô, né, do Pokémon. Já tinha, cara, não, o segundo já é de Johto, né? Não, o segundo é Ligas Laranja. Não existe essa pulsa. Porque o Lugia é segunda geração, pô. Mas o Ash não tem ainda nenhum dos iniciais de Jotô. Ele tá com os normais dele ainda, o Squirtle, o Bulbasauro. Ele tá dentro da Liga Filler ali ainda. Exatamente. É tanto que ele ganha, é a primeira liga que ele ganha. A Liga Laranja não é tão difícil, né? Meio que desafios, mas enfim. Então ele veio numa fase muito legal, que o anime tava bem alta, né, nessa fase. E eu acho que foi uma experiência de cinema, assim. Eu lembro de muita gente na escola falando desse filme. Falando, nossa, eu fui assistir Pokémon. Eu fiquei bem bad, porque eu fui com meu pai no cinema. Eu acho que eu conto essa história também no cast. Que eu queria ter ido assistir. O Liu foi comigo, ele foi assistir o Pokémon. E meu pai falou, a gente vai ver Pokémon.
E ele me levou pra ver, se eu não me engano, foi Madagascar. Eu não lembro agora qual filme. Acho que você fala, mas Madagascar é bom, pô. Mas acho que Madagascar não é de Não foi 2001, né? Madagascar, não lembro qual filme que foi, mas Como é Madagascar? Madagascar. Não, Madagascar acho que não foi não, ele é de 2005, foi algum outro filme. Mas eu lembro que assim, não foi a experiência que eu queria ter ido ver Pokémon. E, Pá, eu assim, quero ver Pokémon. Mas assim, Pokémon foi um filme que marcou muita galera. E eu acho que assim, o grande trunfo desse filme, mesmo hoje em dia tendo o tempo passado, a gente tendo mais percepção, ele continua um filmaço, cara. E o Entei, Assim, a história é bem simples, mas realmente. o Entei consegue segurar o filme. E ele é o grande peso em cima desse filme. Ele é muito imponente, né? Um leão. Tudo bem que dizem que é cachorro lendário, mas obviamente ele é um felino, né? E assim, os filmes do Pokémon, eles vêm com uma certa estrutura, pelo menos até o terceiro era assim. É sempre um Pokémon lendário, foda, que é o grande vilão do filme. E ele nunca é um vilão. Ele tem um propósito, de alguma forma ele vai ter que ser confrontado pelo Ash. E aí o primeiro era o Mewtwo, o segundo não é o Lugia, né? As três aves lendárias, o Lugia é meio que um amigo. E agora entra o Entei. E o Entei, cara, ele... Eu lembro assim, de quando eu tinha assistido quando criança, de achar ele muito foda. E engraçado que ele é o mesmo dublador do Lugia. Sim. Aquela voz é muito imponente, né, Deus? E aí, reassistindo o filme agora, antes da gente começar... Não, eu acho que não tem nada a ver, cara, mas o dos cachorros lendários, dos cães lendários, meu favorito é o Entei, não sei porquê, cara. Os outros mal aparecem, mal tem tempo de tela. Eu acho um vacilo eles não estarem nesse filme, mas tudo bem, aí a escolha foi da empresa e tudo mais. Mas a parte, o que eu gostaria de comentar antes de a gente entrar no filme de fato, e que foi um choque pra mim perceber isso reassistindo agora, é que, galera, não tem o Entei no filme. Esse personagem não é o Entei de fato. Ele é uma imaginação do que é o Entei. O Entei é mais forte do que esse personagem. Mano, é um absurdo. O Entei é muito forte. Assim, todo mundo fala, as feras lendárias não são tudo isso. Claro que tem os nerfs que o Pokémon faz com ele mesmo, em todos os filmes ou desenhos, de acordo com a geração. Mas claro que a gente não tá citando o jogo, né? Mas usando de base o anime e tudo mais, pensar que, cara, esse personagem, que é o Entei desse filme, que ele é só uma criação do Zono em cima da imaginação de uma criança, é forte pra caralho. Você imagina o Entei real, mano. O Entei real deve ser fudidamente forte. Ou os Zanou são mais fortes que o Entei. O que eu acho que não faz muito sentido. Ele só tem um poder de criação. O filme não é do Entei, o filme é do Zanou, então, né? E tecnicamente, o Entei também é o vilão, né? Realmente, os vilões são os Zanouns fazendo as coisas aleatórias deles. Sim. E aí, indo agora pra história do filme, ela começa com um arqueólogo, né? O Spencer Haley. Ele tá numa escavação e ele encontra o Zanou lá. E, cara, isso é um bagulho que eu amava desse filme quando era criança. Eu adorava qualquer coisa que tinha a ver com arqueologia. Não é à toa que eu faço história. E aí eu vi, assim, a cena do Zanou saindo, aquela coisa de, cara, existem Pokémons antigos e eles têm uma vibe muito egípcia. É muito maneiro, cara. O mundo do Zanou é mó legal. É muito foda. E o Spencer, ele encontra o Zanou e ele é sugado para um outro mundo, né? E aí a filha dele, né, tava sozinha. Dá pra ver que ele é um renomado cientista, pesquisador, porque ele mora numa mansão fodida. Ele é super ricão. Só que a filha dele fica sozinha, né? Ela conta num determinado momento do filme que a mãe morreu e ela tá sempre sozinha esperando o pai e tal. Tem até um momento de interação deles ali no começo, mostrando o pai chegando e brincando um pouquinho com ela. E mostra que é uma menina muito carente, muito sozinha. E assim,
ela acaba encontrando os Unknown, né, mexendo nas coisas do pai. E os Unknown, eles não dá pra entender bem, porque eles não têm um momento de fala, né? Eles são só criaturas mágicas. E aí eles cedem pra ela tudo que a imaginação dela quiser. E aí nessas horas, a gente como adulto, a gente pensa que bom que foi uma criança bem pequena. E era uma criancinha, uma menininha. Não foi um adolescente que achou o Unknown. Nossa, Que mano, bom, você que pensa que. Então, você pensa que no mundo Pokémon é bizarro, né? Tem o dito, então as coisas devem acontecer muito esquisitas. Não. A gente já assistindo assim, vê esse pensamento de, mano, que bom que foi uma criança pura de coração que pôde criar qualquer coisa da imaginação dela. Agora, sem zoeira, uma coisa legal que eu acho do filme é imaginar que, tipo, você, no começo do. O pai dela cita, né? O Entei e tal, especificamente, né? No livro de arqueologia, só que não tem um desenho do Entei certo, né? Que, do estilo do anime, né? É um desenho, tipo, obra de arte e tudo mais, assim, todo bonitão. Só que aí ela imagina, e ela nunca viu o Entei, então ela pega e cria o Entei da própria imaginação dela, referência à arte. Então, tipo, é claro que ele sabe dos jogos, mas o Entei tecnicamente poderia ser diferente do que ele é ali no filme, né? Como você me citou, ele nem é o Entei de verdade. Eu acho que pode ter mão dos Unknown também nessa parte. Porque os Unknown são criaturas milenares, são Pokémons muito antigos. Então é possível que os Unknown já tenham visto o Entei. Entendi. E aí eles têm a imagem do Entei na cabeça, e quando ela pediu que o pai fosse o Entei, que na verdade Não, pediu mais de volta, né? Porque ele virou um Entei, mas é porque é associado à memória, né? Desse tipo, uma coisa tudo junto. Na verdade, ela pede pro Entei vir e eles pegam o pai dela, que tava lá no mundo deles, e transformam ele no Entei. Isso, que bizarro. E aí ele fica lá com ela, lá, e ele esquece que ele é ele, né? Ele pensa que ele é o Entei. E ele tem eles têm essa hive mind, né? Que ele fala, tudo que a Molly quiser, eu vou fazer. Ele não tem um raciocínio tão, sabe? E aí a Molly começa a entrar nos devaneios desse poder absurdo que ela tem, né? E aí a primeira coisa que ela pede, depois que os não concedem esse poder, ela pede o Entei, e o Entei vem, ela fala, Entei, eu queria muito uma mãe. E aí que os nossos protagonistas vão entrar, porque o Ash foi encontrar com a mãe dele, convenientemente, próximo da casa lá do nosso amigo, do Dr. Haley, e o Entei vem e sequestra a mãe do Ash para levar ela até a Molly. E aí o Ash, a Misty e o Brock se vêm naquele momento de vamos ao resgate, temos que resgatar a mãe do Ash. E é bem maneiro que realmente vira um conto de fadas, né? Porque a Molly imagina muito que a casa, o casarão que ela mora, que é uma mansão, vira um castelo, começa a crescer estalactite de gelo pra tudo quanto é lado, por conta de ser uma fortaleza. Vira muito uma coisa... É engraçado porque lembra indiretamente, eu não sei se pra você, Takashi, mas me lembra muito os filmes da Barbie. Um pouquinho, sabe? Essa questão de um castelo de cristal. É muito um conto infantil mesmo, assim, um conto de princesa. Uhum. E tanto que ela se vê meio que assim, né? E é meio triste ao mesmo tempo, porque quando a mãe do Ash chega lá, ela tipo só pede pra ela ficar fazendo carinho, alisando o cabelo dela. E você vê que na real ela é só uma criança muito carente, mano. Dá um pouquinho de dó, mas até ela começar a mandar o Entei descer o sarrafo na galera. Não, ela não perde. Não, tem que agir por conta própria pra proteger. Vai fazer de tudo que a Molly quiser, né? Só que eles querem tirar a mãe dela e o Entei. A mãe dela, a mãe do Ash. Ou assim, a primeira waifu a gente nunca esquece, né? Realmente. A gente sempre se viu como Mr. Mime, isso é... É o verdadeiro pai do Ash, você sabe. E aí ele... Agora que eu percebi, tem algumas artes que parece que o pai da Molly, lá o Spencer, já parecia mesmo o Entei.
antes de deformar. Ele tem até um cabelinho assim. Eu sei que tem uma hora no começo do filme que ele começa a brincar que ele é um Ele é um ET, verdade, né? Ele fala, Caralho. eu sou o ET. E é bom porque é o mesmo dublador, né? Então a voz Claro. que ele faz é a voz que eu entendo. E aí é legal porque assim, quando eles começam a invadir o castelo e tal, a Molly, ela fala tipo, não vou deixar que eles levem minha mãe. E aí ela fala, o ET vira e fala, quer que eu acabe com eles? Aí ela falou, não, eles são treinadores Pokémon, não são? Então eu quero acabar com eles sendo uma treinadora. E esse é um dos momentos mais assim que eu não lembrava nada do filme. E ela se transforma, ela fica adulta, se torna uma treinadora Pokémon. E aí entra um outro probleminha meio bizarro, porque como é um castelo, tem umas escadarias muito maneiras que vão subindo. E elas são tipo num mundo meio paralelo, elas são de cristal, é muito maneiro. E aí são 3 andares até chegar ao quarto da Molly, que é no topo da torre. E aí vai aquele esquema Cavaleiros do Zodíaco. A Molly aparece lá no 3º andar, o Brock vira e fala, subam, eu fico e luto com ela. Vão, continuem. Não, calma. Antes de você aprofundar nas partes relevantes, essa cena é muito legal, as lutas e tal, a gente já comenta um pouco mais sobre elas, mas tem uma coisa bizarresca, assim, tudo bem que o Brock deve, eu acho que se eu não me engano, ele tem uns 14 anos, né, nesse momento do anime. E a Molly tem uns 8 anos, mas ele fica flertando com ela, tudo bem que ela envelheceu e tal, mas ele fica flertando muito hard com ela na batalha. E isso me dá uma incômodo, eu não sei se como envelhecia tem outro olhar, mas me dá um incômodo muito grande essa cena. Não, e assim, o Brock, ele dá umas investidas nela. Até ela fica meio, o que você tá falando? Tipo, Não, é aquela brincadeira, né, mas sei lá. Brock. Então, o pior é que assim, até poderia relevar e tudo mais, mas sabendo como é o Japão, eu acho que daí não foi uma ocasião, né, então. Sabendo como é o Japão, o negócio é louco. Mas, assim, não tira muito do filme em relação às cenas em si. É só esquisito mesmo os diálogos. Sim, ele perde e fala assim, eu perdi a batalha, coisa assim, mas eu consegui te fazer sorrir, então eu ganhei, na verdade. E aí, a Misty e o Ash, eles sobem, né? E a Misty, ela chega lá e ela tromba também com a Molly. Elas têm uma batalha curtíssima. E a Molly, aí que ela mostra que ela realmente, assim, tipo, mano, eu sou Deus aqui. Ela luta com a Misty embaixo d'água. É legal que a equipe Rocket fala, como a gente tá respirando embaixo d'água? Inclusive, a gente não citou a equipe Rocket, ela tá no meio dessa história, como sempre, querendo Pikachu ou qualquer bosta. Mas é legal que eles quebram a 4ª parede um monte de vezes durante o filme. Eles basicamente olham pra tela e ficam falando com você, tipo, nossa, que coisa horrível de acontecer, nossa, tipo, um monte de vezes. E eles fazem isso em todo o filme, né? Do Guia também eles fazem isso. Sim. Eu acho legal essas quebras da 4ª parede por parte da equipe Rocket. Muito maneiro. Mas, ô Guga, você manja de Pokémon ou jogo? Não muito, cara. Joguei há muito tempo e os mais recentes eu não jogo. É porque, assim, a Molly em si, pelo que há um tempo atrás eu tinha visto um vídeo, um short, uma coisa assim, essas Pokébola de cristal que ela usa, que é muito bonito, né? É uma coisa que a gente tem ressaltado no filme, é a beleza da animação, linda pra caralho. Mas é porque ela meio que. Ela funciona a imaginação, então ela desejou se uma treinadora Pokémon, então ela é invencível, né? Tipo, ela vai ganhar a imaginação. Só que na minha cabeça, na infância, era foda pra caralho. Tipo, caralho, ela tá enfrentando o Brock e a Misty, são 2 líderes de ginásio. Só que olhando as batalhas, e o time da Molly, e o time dos nossos heróis, eu não sei dizer assim, eu não manjo muito, eu joguei Pokémon, mas eu jogo bem, tipo, golpe com status, foda-se, golpe tem que dar dano. Então eu não manjo disso aí, principalmente fraquezas e tal. E aí eu queria um especialista para dizer se essas batalhas estão coerentes. Bom, a respeito. Eu vou chamar aqui um especialista, peraí.
Vamos ver esse especialista, se ele nos ajuda, né? Lá vem! Tem pobre ligando pra mim. Alô, Michel? Oi, te vejo. Cara, você pode me dar uma força aqui, Michel? Eu não tenho força, cara. Minhas Você- forças estão indo embora. Você é O um... que tem sem aí? O que tem sem aí? Então, nós estamos gravando aqui sobre o Pokémon 3 e a gente queria tirar algumas dúvidas com alguém que entende de Pokémon e principalmente quem entende de status, de um Pokémon com vantagem contra o outro, e a gente sabe que você manja bastante. E aí a gente queria só comparar os Pokémons que a Molly, junto do Zonou, criou para enfrentar os Pokémons da Misty e do Brock, se eles ganhariam. Não ganha. Ó, vou te falando, você vai... rapidinho. Ó, eu vou falando e você vai... Só me fala, ó. O Marip ganha do Zubat? Mary ganhando do Zubat. Ok. Ganha, porque ele é leve. Isso aí eu sabia, Ted assim, Ursa ganha de um Vulpix? Depende. Aí vem. Aí tá pedindo. O IV da menina é infinito, porque, pô, da ó, imaginação. o Ted Ursa, ele tem a defesa menor do que a do coisa, É a mas. defesa menor? É. Depende da velocidade. Quem atacar primeiro acho que ganha nesse aí. Tá. Ô, louco. O Pump versus um Onix. Ok. Qual é o level de cada um? Não, pensa Um que é infinito Onix- imaginação. O Onix é do líder de ginásio, cara. E o Pump põe ele num level alto também. Os dois level alto, mesmo level. Eu acho que o Onix ganha. Aí, já temos uma roubadinha que o filme deu. Agora vamos pros da Misty. Você acha que um... Não, isso aí é foda. Isso aí até eu que não manjo sei. Não, calma. Um Kingdra consegue ganhar de um Goldin? O Kingdra consegue. Um Mantine ganha de um Starmie? Não ganha, mano. Não ganha. Então, ganha? Não. Não? Então... Aí, ó. Pronto. Temos duas incoerências aí. Ganharam pelo plot. Então, realmente, ela desejou ser invencível, ela conseguiu. Valeu, Michel. Obrigado por ser o nosso especialista em Pokémon. Valeu, cara. Valeu. Qualquer coisa é só ligar. Beleza. Valeu, cara. Pronto, tivemos as nossas opiniões aqui do nosso especialista. E realmente, a gente tem alguns aqui que é meio roubado. Tipo, eu também acho, mano, se fosse é foda. A evolução do Phanph contra o Onix, eu achei que teria chance. Agora, o Onix contra o Phanph, só se o Phanph tiver um level muito mais alto que o Onix, cara. Porque não faz sentido a vitória. O Mantine, eu também acho que o Starmie dá um pau nele, mas... Aí é Não só termina, essa luta não termina, mas sabendo que ela desejou ser basicamente a melhor, então. basicamente. E aí... Mas o time dela é bem ruim e as coisas. Mas tá bom, prosseguindo. Isso. Aí ela enfrenta, ela dá uma sova no Brock e na Misty. O Ash consegue chegar lá e tirar a mãe dele do transe, né? Que ela tava meio que entrando em um transe com a Molly. E aí ela começa a falar, ela e o Ash pra Molly, você tem que parar com esse conto de fadas, eu não sou sua mãe, as coisas têm que voltar ao normal, quanto mais você estiver aqui com os Anon, mais... Isso é uma outra coisa, o gelo dos cristais estão se espalhando, tá crescendo, tipo, enquanto ela estiver dentro dessa fantasia, o mundo ia ser tomado pelos cristais que estão crescendo do castelo. E aí ela fala, você tem que sair disso... E aí a Molly começa a negar, não, e aí até o momento que ela meio que fica mal com toda essa situação. E ela perde e aí ela perde o controle. E aí é um momento muito foda, porque os Unknown começam a entrar em pane. E eles fazem uma barreira em volta da Molly para ninguém chegar nela. E aí esse é um momento chave, porque
eles precisam tirar ela dali pro feitiço do Zanol parar. Só que o Entei tá na porta. E é legal que tem uma coisa bem sutil nessa hora. Porque lá tá sendo televisionado o que tá rolando, né? E aí tem um helicóptero passando e filmando. E aí passa na TV. E aí mostra lá na casa do caralho, lá aquela treinadora que ficou com o Charizard do Ash assistindo. Nem mostra o Charizard, mas é a deixa, né? Que aí o Ash cai com os ataques do Entei. E aí, do nada, mano, vem o Charizard. É muito foda, mano. Não, mas calma. Você cortou a parte mais importante antes disso. Eu já ter perguntado pro Michel quem ganharia nesse combate. Mas o Ash é o filho porque ele joga o Cyndaquil dele pra enfrentar o Entei. What the fuck? O Entei só dá um golpe daquela chama rosa linda dele com coisa mais de fácil. Mano, é muito de graça. Não é, mano, é nem a terceira, é um Cyndaquil, velho. Vai lá, muito de graça a cena. Caralho, meu Ash é foda, mano. Não sei como é que os Pokémon ainda gostam dele, mano. Mas enfim, aí eles têm a ajuda do Mano Char. Do Charizard. Aí tem umas lutas muito maneiras do Charizard voando com o Ash, o Entei atrás. É muito louca essa luta. Até eles percebendo que que assim, o melhor pra Molly é ela voltar ao normal, né? A ter as coisas, voltar as coisas do jeito que estavam, porque ela tava infeliz. E aí eles jogam esse papinho pro Entei, né? E aí ele tipo, percebe que se ele quer fazer tudo que a Molly quer, ele tem que salvar ela também. E aí ele se junta da party deles, que é o padrão que eu falei. É sempre assim, o vilão não é 100% vilão, e ele acaba vindo pro lado dos mocinhos. Ele é um antagonista, né? E aí eles se juntam pra derrotar o Zanol. E aí a Molly e o pai dela volta, e os Zanol vão embora, e aí a maldição do cristal sai, e fica tudo bem. E aí o filme termina com eles indo embora, conversando. Eles com amigos da Molly, mesmo depois do que aconteceu. E é isso. O filme acaba bem. E é bem maneiro. E no final aparece uma personagem que a gente acha que é a madrasta nova da Molly, ou uma mãe dela. Não dá pra saber, porque o filme não explica, só começa a tocar uma música. Isso é uma outra coisa bem característica do filme do Pokémon. Depois que o filme acaba e tem todas as resoluções, toca uma música cantada no final e fica passando os créditos enquanto ainda tá rolando alguma cena. Eu lembro que o do Pokémon 2000 é muito legal a música The Power of One. E eu não lembro. As músicas do filme são muito boas. Mas daí é legal, tivesse. Não vou saber também. Eu não lembro qual era a música, mas a música é boa. Pode Sim, pesquisar aí. A abertura também é muito bom, daquele combate inicial, sempre que eu achei nesses filmes. Não, sim, é muito bom também. E aí tem essa personagem que aparece, que a gente não sabe se é a mãe ou a madrasta, mas parece que a Molly fica feliz no final e tudo fica bem. E eu acho, devido a um comentário que a gente viu antes, que é a mãe dela. Porque a mãe dela foi morta, mas os anos não são mágicos. É aquela coisa, eles podem ressuscitar ela. Exato. E assim, o final, entre aspas, foi devolver a Molly a vida normal dela. Então pode ser que eles tenham só revivido a mãe dela. A mãe dela voltou e o pai dela se reencontrou com a mãe. Porque assim, a partir do momento que o Zanol consegue fazer qualquer coisa é possível, né? Então, no momento que eles podem transformar o cara no ET, tudo é possível. Exatamente. A gente só resta acreditar. Mas então, porque eu acho muito esquisito ela já sair abraçando uma mulher desconhecida, sabe? Parece que ela reconhece, sabe? Ela vê e ela fica feliz, ela corre e abraça. Então Tudo bem que ela era uma menina carente, né? Ela confundiu a mãe do Ash com a mãe dela e confundiu o ET com o pai dela. Então talvez ela só seja míope. Exatamente. Talvez o pai dela chegou e falou, trouxe a nova mamãe, ela já Mas eu ainda acho que pode ser a mãe dela. E aquela coisa, como nunca vai ter a explicação, fica o que a gente acha. Eu prefiro ficar no meu achismo. Eu acho que é a mãe dela, sim. Também. Pokémon 3
É um filmaço, vale muito a pena, a animação tá linda, tem lutas muito legais, a história é muito simples, como a gente falou, ela começo, meio e fim, Foi só uma a história questão da Molly. infantil. Mas, cara, é um filmaço, vale muito a pena assistir. Foi muito gostoso pra mim, nostálgico, voltar pra esse filme, depois de muito tempo. E tinha muita coisa que eu não lembrava, cara. E eu acho que isso é o mais legal de reassistir, é você pegar e conectar essas memórias de novo. E é tão gostoso quando é bom, quando você volta e o negócio é bom de novo, porra, pra mim não tem coisa que pague. Então agora a parte de nota, cara, eu vou dar aí cara, vou ser bem pouco polêmico na nota, mas acho que eu não tenho muitos defeitos pra esse filme. Eu acho que ele é um filme muito bom, cara. Acho que eu dou um 10, cara. Não sei. Não tem como fugir, acho que ele é um filme da minha infância, como eu falei anteriormente, que marcou muito, então não posso dar menos do que 10, cara. Ele é um nota 10. Porque assim, É um filme infantil muito bom. eu tô tentando buscar algum defeito que me fizesse abaixar essa nota. Talvez ele seja curto demais, né? Acho que poderia ter essas explicações melhores, sentido, porque os anos não são tão poderosos. Exato. Mas eu acho que Mas, não é uma que coisa funciona. pra criança e era uma extensão do anime que tava em alta, então isso também era pra fazer as pessoas ficarem mais curiosas com o que vai acontecer com o Ash depois, querer assistir o anime. Eu acho que tudo tava conectado à época, ele foi lançado numa época ótima, que Pokémon tava ainda em alta. Tava mais Ele tá em alta sempre, né? O Não, Pokémon, mas eu comparado falo- com essa febre inicial do Pokémon, não é não, tão mas o como é. Pokémon tava tava em alta, tipo, o anime, né? Então, tava no auge do anime, eu acho. Então, aquela coisa, o filme foi muito assertivo. E sei lá, fora essa questão do tempo, eu não vejo nenhuma falha do filme. Eu me diverti pra caramba assistindo. Foi super legal. Fora uma fala ou outra do Brock que me deixou um pouco constrangido. O filme é super divertido, super gostoso. Dá pra assistir numa boa. E você vai ver cenas muito legais de luta. Ele faz jus ainda, acho que a trinca dos 3 primeiros filmes do Pokémon. Pra mim, já adianto que pra mim os 3 são nota 10. Eles são incríveis. E eu acho que ele fecha ali bonitinho essa primeira trinca, que foi todos pro cinema. Eles são muito bons, cara. O 4 também foi pro cinema, não foi? O do... Não, eu acho que foi, eu não lembro, cara. O do Celebi, só que eu não assisti. Eu nunca assisti esse filme, eu só sei o plot, mas nunca assisti. Eu lembro que eu assisti ele na Fox Kids quando eu era criança. Na Jetix, na verdade, quando eu era criança. E eu achei ele meio estranho, porque não era o mesmo dublador, o do Professor Carvalho tinha trocado. E eu achei bem esquisitinho, mas assim, é um filme legal também. É que eu acho que dali pra frente o Pokémon já tava começando a entrar um pouquinho em queda, pelo menos no Brasil, sabe? Já não tava aquela febre tão grande quanto tava antes. Mas aí a gente tá falando de outro filme, deixa pra um outro Cinequinta. Mas aí fica a nossa recomendação, então, nota 10! É um filme mega radioativo. Se você quiser assistir... Eu tenho uma dúvida aqui. Hum. Se a Molly Sim. pensasse em criar um podcast perfeito, qual seria o nome dele? Wasabi Atômico. E aí... Você leu minha mente, cara. Eu pergunto a vocês, já ouviram o Wasabi Atômico? É o nosso podcast. Tá lá no Spotify. Você pode ouvir agora. Tem mais de 20 casts postados. Tem cast todo mês. Tem o Wasabi Atômico e o Wasabinho, que é o nosso programa de games. Nós fizemos algumas análises ali de alguns jogos. Um pouco undergrounds, alguns meio antigos. Tudo misturado. Algo meio bosta. Alguns meio bosta. Mas estão todos lá. Vão lá conferir. Counter Lab, eu te odeio. Vale muito a Mentira. pena. Dino Crisis 2 ainda é muito foda. Confiram lá, vale muito a pena. Eu vejo vocês no próximo Cinequinta. Falou! Falou!